Oi, nono, tudo bom? Então, a nossa aula 03 vai ser simplificação de radicais. O que é radical? Radical a gente já sabe que é esse sinal aqui, né? Onde eu vou ter sempre, esse sinal aqui tá meio estranho, né, professor? Onde eu sempre vou ter um radicando dentro. Quando não tem nada aqui, o que é? O 2, né? Mas quando tem alguma coisa, daí vocês vão ter que agrupar de 2 em 2, de 3 em 3 e 4 em 4. Na simplificação de radicais, a gente usa uma das propriedades do radical, que é aquela de agrupar e cortar, né? É o que vocês estavam fazendo, só que na simplificação de radicais ela não vai dar exata. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu quero simplificar 72, a raiz quadrada de 72. Eu quero simplificar isso aqui, tá? Não tem nenhum número aqui, então significa que a raiz quadrada de 72. Primeira coisa que eu vou fazer é decompor o número, decompor em números primos, certo? E depois agrupar de 2 em 2, para eu poder saber o que eu vou tirar dele. Então, eu vou decompor o 72 aqui, ó. 72. Quais são os números primos? Lembrem lá, gente, sempre. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Tá? Esses são os números primos. E eu vou agora então pegar esse 72 e decompor. Sempre pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo aqui? 2. Eu vou ver. 72 é par? É. Então eu vou agrupar, vou poder dividir por 2. Divide por 2. Quem não sabe, faz do ladinho 72 dividido por 2. 7 por 2 dá 3, que dá 6, sobra 1. Abaixo o 2, que dá 12. 12 por 2 dá 6, que dá 12, que dá 0, 0. Então, 72 por 2 é 36. Então, aqui eu vou pôr 36, o resultado aqui, né? E agora eu vou ver, 36 dá para dividir por 2? Dá. Divido por 2 de novo. 36 por 2 dá quanto? 18. Se você não sabe, faz aqui, ó. Divide por 2 aqui do ladinho, tá? Tem que fazer isso, gente. Vocês têm que usar a cabeça. Nada de usar a calculadora, porque na hora da prova não vou deixar usar a calculadora. Divide por 2 novamente, que dá 9. O 9 não dá para dividir por 2, porque ele é ímpar. Dá para dividir por 3. Então, divido por 3, que dá 3. Divido por 3, que dá 1. O objetivo é sempre chegar no 1. Agora eu vou agrupar isso aqui de o quê? Ele é a raiz quadrada, 72, quando não tem nada ali. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, esse 2 eu agrupei aqui, então é 2 ao quadrado. Vezes 2, que é um só, elevado a 1, né? Vezes 3 elevado a 2. Ó, que é 2, 3. Esse aqui é um só, certo? Agora eu vou colocar isso aqui dentro da raiz. Então, lá no 72 eu vou pôr esse resultado aqui. Acho melhor até colocar aqui embaixo, né? Certo? Ó, então, significa que raiz de 72 é igual a raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3 elevado a 2. Usando a propriedade dos radicais, eu vou cortar este com esse 2 que tá aqui fora e esse com esse 2 que tá aqui fora. Então, esses dois vão para fora. Vai ficar 2 vezes 3 raiz de 2. Por que raiz de 2? Porque esse 2 aqui eu não cortei, ó. Tá? Então, olha ali como ficou. 2 que foi para fora e o 3 que foi para fora. Que é igual 2 vezes 3, 6 raiz de 2. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão simplificar dessa maneira. Vamos fazer mais um, tá? Essa aqui é a raiz de 72. Vamos pegar a raiz, né? Vou pegar mais uma raiz aqui. Mas eu vou pegar a raiz cúbica de 128. Certo? Raiz cúbica de 128 não, vou pegar uma maior. Vou pegar a raiz cúbica 432. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que, como é raiz cúbica, eu vou ter que agrupar de 3 em 3 números iguais,
Vou decompor. Quais os números primos? 2, 3, 5. Eu não vou precisar repetir isso aqui todas as vezes, né? O que mais nós usamos são esses 4 primeiros aqui, mas às vezes há necessidade de a gente usar os outros. Então, vou pegar 432. Como ele é par, dá para dividir por 2. Se você não sabe, faz ali do ladinho, mas a professora, né, como já sabe aqui, então dá 216. Dá para dividir por 2, que dá 108. Dá para dividir por 2, que vai dar quanto? 54. Dá para dividir por 2, que dá 27. Dá para dividir por 3 só, porque 27 é ímpar e tem na tabuada do 3. Então, 27 dá 9. Dá 3, que dá 3, dá 3, que dá 1. O objetivo é sempre chegar no 1. E agora eu vou agrupar de quantos? De quantos em quantos iguais? Qual que é o aqui, ó? É o 3, né? A raiz cúbica de 432. Então, eu vou pegar de 3 em 3 iguais, ó. Então, 2 elevado a 3, que é esse aqui, vezes 2, ó, 2 elevado a 3, vezes 2, que é esse 2 aqui que sobrou, e vezes 3 elevado a 3, ao cubo também pode ser. Agora, então, significa que a raiz, olha aqui, ó, porque eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 vezes 3 elevado a, porque eu tenho aqui só 1, né? Então, aqui seria mais ou menos 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. Então, significa que esse 432 é a mesma coisa que a minha decomposição que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou por dentro da raiz. Raiz cúbica de, olha ali, raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 3, certo? Porque é aqui a decomposição que eu tinha, ó. Que é igual ao que eu vou cortar, os que são iguais, esse com esse e esse com esse, certo? Não é por coincidência, ó, ficou 2, o que vai fora? Esse 2 vezes 3 e fica dentro raiz de 2. Mas fica o quê? Raiz cúbica e não raiz quadrada, porque eu tenho que obedecer o índice ali do radical. Daí, 2 vezes 3, 6, raiz cúbica. Então, ó, 2 vezes 3, raiz cúbica de 2, e 2 raiz cúbica de 2. Esse é o resultado. Essa é a simplificação, tá? Vamos fazer mais uma simplificação aqui. Essa simplificação vocês têm que entender bem, certo? Então, vamos fazer aqui. Raiz quarta, vamos pôr. Raiz quarta é de 128. Significa que eu vou ter que agrupar os números de quanto em quantos iguais? 4, 4. Então, eu vou pegar 128 e vou decompor. Dá por 2 porque ele é par, que dá 64. Se não sabe, faz ali do lado. Dá por 2, que é par, que dá 32. Dá por 2 porque é par, que dá 16. Dá por 2, que é par, que dá 8. Dá por 2, que é par, que dá 4. Dá por 2 porque é par, que dá 2. E dá por 2, que dá 1. Ó, deu uma chuva de 2 aqui. Só que eu tenho que agrupar de quanto? De 4 em 4. Então, 1, 2, 3, 4. Esses aqui eu agrupei. Então, ficou 2 elevado a 4. Vezes 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Certo? Olha aqui como é que ficou o 128. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. O que eu vou fazer aqui? Raiz quarta. Raiz quarta de 128 é a mesma coisa que raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Que é igual, cortei esse, então esse 2 aqui vai fora, ó. Vai ficar 2 raiz quarta, ó. Cortei esse 4 com esse 4 aqui. Então, vai ficar 2, que vai fora, raiz quarta, de 2 elevado a 3. Quanto que é 2 elevado a 3? Esse 2 elevado aqui é 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8. Então, raiz quarta de 8. Certo? Vamos fazer mais um aqui para vocês gravar bem. Deixa eu ver, 64 vezes 5. Deixa a professora fazer aqui. Raiz quinta. 32 vezes 5. Raiz quinta de 160. Vamos ver o que vai dar aqui, tá?
160 vai dar por 2, que dá 80, porque ele é par. Dá por 2. Dá por 2, que dá 40, porque ele é par. Dá por 2, que dá 20, porque ele é par. Dá por 2, que dá 10, porque ele é par. Dá por 2, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Ó, porque 5 não tem como dividir. Então, eu cheguei no 1. O que eu tenho que agrupar aqui? De 5 em 5 iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses dois caíram todos fora, ó. Vai ficar 2 elevado a 5 vezes 5. Significa que 160 é a mesma coisa que 2 elevado a 5 vezes 5. Usando a propriedade da potenciação, ó, raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 5. O que vai para fora aqui? O que ficou elevado a 5. Então, esse 2 vai fora. E esse aqui, raiz quinta de 5 vai ficar dentro, tá? Vai aparecer, claro que vai aparecer números grandes para vocês tirar a raiz, certo? Tirar a raiz quinta, tirar a raiz sexta, tirar a raiz sétima. Vamos pegar um número, porque todos os que a gente fez aqui até agora apareceu 2 aqui, ou 3, né? Vamos pegar um diferente aqui. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vamos trabalhar com 243, então raiz cúbica de 200, só que vai dar tanto 3 aqui, de 162, tá? Vamos pegar a raiz cúbica de 162. Vamos lá, então, nós temos que agrupar de 3 em 3. Então, 162 vai dar por 2, que dá 81. Dá por 3 só agora, porque 81 não é par, então dá por 3, que dá 27. Dá por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. De quanto em quantos números iguais eu tenho que agrupar? De 3 em 3 números iguais. Então, eu vou agrupar esses aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 3. Então, 162 é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado ao cubo vezes 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 3, igual. O que eu vou cortar aqui? Só esse 3 com esse aqui. Então, esse aqui vai fora. E esses dois ficam dentro, porque eles não estão elevados a 3. Então, vai ficar 3 raiz cúbica. E agora se multiplica. 2 vezes 3, 6. Ok? Isso é simplificação de fração. Lá na próxima aula, na parte 2, eu vou explicar algumas coisas do exercício lá. Isso aqui já tem no exercício de vocês, tá? A simplificação de fração. Mas daí eu vou explicar o próximo exercício.